Meus amores, boa quarta-feira. Hoje, 15 de julho de 2020, isso mesmo. E como foi? Nossa aula foi muito boa, produtiva, tiramos todas as nossas dúvidas, certo? Lembrando que na próxima semana, na terça-feira, nosso encontro virtual também será às 8 horas da manhã. Conto com todos vocês. Na nossa aula de hoje, vamos começar por geografia. Isso. Abra um livro de geografia na página 92. Nós vamos trabalhar hoje tipos de indústria. Nós vimos a semana passada que as indústrias, o que é indústria? É atividade econômica na qual, por meio do trabalho, as ações humanas transformam a matéria-prima. Então, indústria é onde vai a matéria-prima, o que é o bruto, para ser transformado por homens, por pessoas e por máquinas, não é isso que nós vimos a semana passada. E o que é matéria-prima? É toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para a transformação. Então, é tudo que vem da natureza para ser transformado nas indústrias para que haja o consumo humano, para a gente possuir, para a gente ter. E agora nós vamos falar sobre esses tipos de indústrias, que os principais tipos de indústria são extrativistas ou de base, eu posso chamar indústria extrativista ou de base, de bens intermediários ou bens de capital, de transformação, bens de consumo e da construção civil. Então, as indústrias elas se dividem, né? A indústria é onde tudo vai para lá, a matéria-prima vai bruta para ser transformada, mas cada indústria trabalha com um tipo, né? Não é uma única indústria que trabalha com tudo. Cada indústria tem a sua especialização, né? Eles transformam aquele tipo de material. Então nós temos a extrativista, que a gente já vem de extração ou de base, né? O começo. Temos de bem intermediários ou bem de capital, de transformação ou de bens de consumo e da construção civil. Vamos lá primeiro falar sobre as indústrias extrativistas. O que são indústrias extrativistas? Pegue esse marcador de texto e marque aí. Indústrias extrativistas são aquelas que extraem os elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, servirão como matéria-prima bruta, por exemplo, o ferro. Então já está dizendo, extrativista já vem de extração, de tirar da terra para se transformar, que ele disse assim, pode ser da natureza, né, os alimentos, ou para serem consumidos, ou utilizados na fabricação de outros produtos, nesse caso, o ferro, o ouro, o níquel, tá? Então ele já está dizendo, é aquele que vai ser extraído da natureza em forma bruta para ser consumida como os alimentos ou para serem transformadas. Nós temos também na 93 indústrias de base. O que são indústrias de base? Marcador de texto, marquem aí. Indústria de base são aquelas que transformam a matéria bruta extraída pelas indústrias extrativistas em matéria-prima para outras indústrias. Vou explicar novamente, vou ler e vou explicar. Indústrias de base são aquelas que transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativistas em matéria para outras indústrias. Então, a indústria extrativista é aquela que extrai, que tira da natureza a forma bruta. Então, ela é só responsável em extrair, só é aquela responsável só de tirar. Já a de base, que passou pela indústria da extração, ela vai para a indústria de base, que a indústria de base é aquela que vai transformar a matéria-prima bruta em outros produtos, vai transformar em pedaço de ferro, vai separar, então ela vai para ela poder transformar, né?
É aquela que ela começa a transformação para ir para outra indústria, para ter a construção, para ter a fabricação. Então, a extrativista é a primeira, aquela que extrai. A de base é aquela que pega o material bruto e transforma. Como, por exemplo, pode ser retirado da natureza pela indústria extrativista o ferro que é utilizado em indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. Então, ela extrai, vai para a de base transforma aquele material bruto em material sólido, né, para a gente pegar, para poder enviar para as indústrias de bens intermediários ou de bens de capital. Quais são essas? Marquem aí. Indústrias de bens intermediários ou de bem de capital. Essas indústrias utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de base na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias. Vê se não é uma sequência. Primeiro, extrai. Primeira, indústria extrativista, extrai. Segunda, indústria de base, pega a matéria bruta e transforma no material. A intermediária já está dizendo, fica entre. Intermediária não é nem direita e nem esquerda, nem é direita e nem é esquerda. Ela é intermediária, ela fica entre as duas. Então ela pega já aquele material e transforma em peças. Vamos dar um exemplo para a construção de um carro. A indústria extrativista extrai da natureza o ferro. A de base transforma aquela matéria bruta, que sem forma, transforma em aço, em tiras, hastes, certo? Que essas hastes elas vão para a indústria de bens intermediários, que elas são transformadas numa peça de carro. Aí dessa aí, ela passa para a indústria de transformação, onde vai transformar todos os 3 primeiros processos na peça. Então, marquem aí também. As indústrias de transformação ou de bens de consumo, já está dizendo, consumir e ter, são aquelas que fabricam produtos para o consumo em geral, como indústrias de automóveis, alimentos, tecidos, equipamentos eletrônicos. É interessante, né? A gente extrai. Vamos dar um simples exemplo do carro. Eu extraio o ferro na indústria extrativista, ela é responsável de extrair da natureza. Ela extrai, ela manda para a indústria de base, que pega aquela coisa sem forma e possa ter forma. Aí a indústria intermediária transforma aquelas hastes, aqueles pedaços, né, já com forma de um quadrado. Aí ela manda para a indústria intermediária, que é a indústria intermediária já monta as peças, e aquela de transformação, transforma as peças em um carro. Então, é uma série, uma depende da outra. Aí nunca vai existir a indústria de transformação sem haver a indústria de extrativismo. Então, vamos lá. Ele colhe a extrativista, ele extrai o trigo. Aí o trigo ele vai para a indústria de base. Ele vai separar as cascas das sementes. Ele vai transformar, ele vai intermediar, ele vai transformar aqueles grãos na farinha. E na transformação de bens, ele vai transformar a farinha em outros produtos. E assim segue uma série, um dependendo do outro. Então a gente tem aqui, deixa eu ver até que página nós vamos trabalhar, certo? Aí eu tenho as indústrias de bens duráveis, já está dizendo, bens duráveis, aqueles que vão durar. Produzem mercadorias de grande vida útil. Então, bens duráveis é aquele que vai durar bastante tempo. Já as indústrias de bens não duráveis é aquele que vai durar pouco tempo. Produzem bens de consumo perecíveis, por exemplo, a indústria alimentícia e farmacêutica. A indústria de bens duráveis são as indústrias automobilística, eletrônica, então aqueles bens que vão durar. Quem tem carro de 2000, 1980, então são bens duráveis, aqueles que vão durar um bom tempo até se acabar. E os de não duráveis são os alimentos. Plantou, colheu, comeu. Então ele não dura muito tempo.
Na página 95 nós temos indústrias de bens semiduráveis. Duráveis, não duráveis e semi. Ele fica naquele meio termo, que são: produzem mercadorias que podem ser utilizadas diversas vezes durante determinados períodos, destacando-se principalmente, desgastando-se principalmente com o tempo e com a frequência de uso, as indústrias de têxtil, de vestuário e de cosméticos, por exemplo. Então, aqueles semiduráveis, ele não vai acabar tão rápido. Durável, anos para acabar. Não duráveis, plantei, colhi, comi. E aqueles bens semiduráveis, eles vão durar um pouco, mas eles vão se acabar. A roupa, ela vai se rasgar, vai furar, né? A maquiagem, o batom vai acabar. Então, ele demora mais a acabar, mas ele acaba. E as indústrias da construção civil são aquelas que constroem prédios, casas, edifícios, lojas, shoppings. Diz aqui, ó. As indústrias de construção civil estão ligadas a edificações, então são construções de prédios, seja de pequeno, médio ou grande porte. Essas indústrias, em geral, têm um custo muito alto de funcionamento, então ela vai trabalhar em construir habitacionais, né, conjuntos habitacionais, prédios, shoppings. Então isso requer muito dinheiro, porque além do material que eles compram, eles têm que também ter a mão de obra, né? Então eles precisam da mão de obra e comprar o terreno e tudo. Então é um dos bens, é uma das indústrias que requer mais investimento financeiro. Já na 96 nós temos a indústria de ponta. O que é a indústria de ponta? É aquela que fica na ponta? É aquela que fica no começo? Então, são aquelas que têm, marquem aí, são aquelas que têm como foco a alta tecnologia e que vem crescendo nos últimos anos. Envolvem altos investimentos e mão de obra especializada. São produtos dessa empresa os relacionados à aviação, computação, telefonia e navegação. São aquelas de ponta, são de última geração, posso dizer assim. São aquelas que usam a tecnologia, são dos petróleos, são as construções de navio, que a gente tem aqui o Porto do Suape, nós temos aqui no Recife Antigo o Porto Digital. Então são coisas que a gente vai usar a tecnologia, além da mão de obra, porque para você construir aqueles navios que foi feito em Suape, não é você chegar, tem que ter uma pessoa que desenhe, tem várias pessoas que trabalham na construção daquele navio. Então a indústria de ponta, ele trabalha com alta tecnologia e com custo bem mais altos, certo? Então, aí a gente ainda tem aqui, ó, outras medidas que vêm sendo adotadas pelas indústrias, né? Então, como ele também polui muito, então eles têm que tomar medidas de proteção ao meio ambiente. São o uso de energia sustentável, como a dos ventos e a solar. Lembra daquela energia eólica, daqueles postes enormes com aquelas hélices? E energia solar. Então, eles pegam a energia do sol e a energia do vento, a força do vento e o calor do sol, e transformam em energia. Então, eles assim também estão economizando e cuidando do meio ambiente. Na tarefa, o que vocês vão fazer hoje, vocês vão fazer a 97 até a 101, tá certo? Porque é uma revisão de tudo. A gente já fez, não foi a 97 e a 98. Então, hoje nós vamos fazer a 99 e vamos concluir, tá certo? De 99 a 101, vamos concluir. Pinte os retângulos que completam as afirmativas. Depois, escreva as frases no espaço adequado. Então, a indústria é uma atividade econômica que... Então, você vai na página 88 que você vai encontrar a resposta. Então, lê o texto novamente para poder responder, tá certo? Lê para conhecer, lê para entender
e ler para responder. Os 3 passos que nós temos. As indústrias precisam de quê para fabricar seus produtos? Precisam de propaganda e publicidade ou precisam de matéria-prima, energia e mão de obra? Então, você vai marcar com xizinho ou quadradinho o retângulo que tem a resposta certa e vai escrever na linha. Próximo, observe a gravura e escreva que tipo de matéria-prima é usada para obter cada produto abaixo. O cinto a gente tira do boi, a gente tira o chocolate é feito de uma plantinha, que planta é essa? O açúcar é feito o queijo a gente tira da vaca. O que a gente tira da vaca para transformar em queijo? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Trigo, algodão, mel, petróleo e borracha. A gasolina vem de qual dessas matérias-primas? Certo? De qual? A gasolina, o xarope é feito de quê? Desenhe um produto para cada matéria-prima indicada. Desenhe alguma coisa que você pode fazer com trigo, com a borracha, com leite e com algodão. Na última página, relacione o tipo de indústria às suas características. Então, gente, vocês vão começar a reler da página 92, tá certo? Da 92 até a 96, vocês vão encontrar a resposta para o 10º quesito. Classifique os itens abaixo em duráveis, aqueles que vão durar muito tempo, os não duráveis, aquele que vai ter e vai acabar, e o semidurável, aquele que vai durar um pouco, mas vai acabar. E o último, na sua opinião, é você que vai responder. Você não vai achar em lugar nenhum de um livro, você vai achar essa resposta em você. Por que as indústrias devem ter cuidados específicos em relação ao tipo de bem ou produto que fabricam? Por que esse cuidado, tá bom? Mãos a obras, bom feriado, que amanhã é feriado, viu? Descansem, mas façam a tarefa. Beijo, amo vocês.